Você já teve ou soube de alguém que teve embolia pulmonar? Já ouviu falar de trombose do pulmão? Isso é mais comum que grande parte das pessoas imagina, mas poucos sabem o que é e principalmente quando suspeitar desse problema, e é sobre isso que eu vou falar. Tromboembolismo pulmonar, também conhecido por TEP. O tromboembolismo pulmonar, ou TEP, é um problema mais comum e mais grave do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que 100 mil óbitos por ano nos Estados Unidos e 300 mil na Europa sejam causados por TEP. É um problema grave a ponto de causar a morte em 5 a 10% dos casos. Ou seja, a cada 10 a 20 pessoas que têm TEP, uma morre. Em casos de morte súbita sem causa, ela pode ser responsável por 15% dos óbitos. A Covid-19 tem sido reconhecida como um fator de risco para TEP e por isso esse assunto tem sido mais comentado, mas ainda pouco esclarecido. Então, o que é a embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar ou simplesmente TEP? O TEP é quando um trombo, um coágulo, para na circulação pulmonar e obstrui o fluxo do sangue de um ou mais vasos dos pulmões. Eu vou explicar melhor. Para isso, vou falar um pouco como funciona a coagulação, a circulação do sangue do coração e do pulmão, e daí vai ficar mais fácil entender o que é TEP e os seus sintomas. O trombo ou coágulo é um mecanismo do corpo para conter sangramentos. Quando fazemos um corte no dedo, por exemplo, o sangue começa a sair, mas apenas até certo ponto, quando se forma uma casquinha. Essa casquinha é um conjunto de fatores de coagulação, plaquetas, etc., que se juntam para formar uma trama que impede mecanicamente o sangramento de continuar acontecendo. Em alguns indivíduos geralmente predispostos, com alguns fatores de risco específicos, ou após um evento desencadeante, esses coágulos podem se formar dentro dos vasos sanguíneos e impedir a passagem do sangue naquele local, causando o que chamamos de trombose. Esse trombo pode viajar pela circulação até chegar no coração. Quando sai do local onde é formado e caminha com sangue, é chamado de embolia ou tromboembolismo. Nosso coração é dividido em dois grandes compartimentos, o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito recebe todo o sangue venoso do corpo, rico em gás carbônico liberado pelos músculos e tecidos, e pobre em oxigênio, que foi consumido nesses lugares. E todo esse sangue é empurrado pelo ventrículo direito para os pulmões. Lá no pulmão ocorrerão as chamadas trocas gasosas entre o sangue e o ar respirado, em umas pequenas estruturas chamadas alvéolos, com a eliminação do CO2, o gás carbônico, e a captação do oxigênio. O sangue renovado, depois da passagem pelos pulmões, volta para o lado esquerdo do coração e vai ser empurrado para todo o nosso corpo através do ventrículo esquerdo, completando o ciclo. A embolia pulmonar normalmente ocorre quando esse trombo é formado em alguma parte do corpo, geralmente na perna, causando a trombose nas pernas ou trombose venosa profunda. Ele sai da perna, vai pela circulação até chegar no coração, mais especificamente no lado direito do coração, e desse continua até chegar no pulmão. No pulmão ele fica parado, entupindo algum vaso sanguíneo. Na prática, o pulmão acaba funcionando como um grande filtro de trombos do corpo. Entupindo o fluxo de sangue no pulmão, ele acaba prejudicando a oxigenação desse sangue e também o funcionamento do coração, que está tentando empurrar esse sangue. Explicando os sintomas. Eu vou destacar os 5 principais. Cansaço ou falta de ar. Pode ser na hora de fazer algum esforço ou mesmo parado em repouso. Dor no peito. Pode ser uma dor aguda, tipo pontada ou facada, que piora com a inspiração profunda, ou apenas uma sensação de opressão, aperto, geralmente no meio do peito. Tosse, às vezes com sangue. A tosse pode ser seca ou com pequenos laivos de sangue, ou até mesmo com sangramento vivo puro. Tontura ou desmaio. E palpitações, indicando que houve um aumento da frequência cardíaca. Esses sintomas costumam ter início súbito, isto é, se iniciam em poucas horas ou dias e podem ser rapidamente progressivos, vão piorando de maneira rápida e intensa. Na presença desses sintomas, você deve procurar imediatamente o pronto-socorro. Isso é uma urgência médica. Você deve ficar ainda mais atento se fizer parte do grupo de risco, ou seja, se tiver alguns fatores que a medicina já sabe que aumentam o seu risco de ter tromboembolismo pulmonar. Então, quais são os fatores de risco para TEP? Dentre os fatores mais importantes relacionados a determinada condição ou situação, a gente tem trauma, exemplo, acidente, imobilização, por exemplo, uma fratura com gesso ou que deixa a pessoa acamada, cirurgias e viagem de avião, principalmente viagem prolongada com mais de 5 horas. Além desses, existem outros fatores de risco que pertencem ao próprio indivíduo e podem ou não serem modificáveis. Os principais fatores de risco desse grupo são idade. Quanto mais velho, maior o risco. Ter tido trombose no passado. Sim, se você já teve uma trombose nas pernas ou um TEP antes,
você infelizmente tem mais chance de ter outro. Ter diagnóstico de câncer, tabagismo, o cigarro aumenta a chance de ter trombose, obesidade, histórico familiar, ou seja, se você já teve algum familiar que teve trombose ou TEP, seu risco de também ter um é maior. Algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, medicações, como alguns quimioterápicos, remédios usados para tratar câncer, e até os contraceptivos orais, as famosas pílulas. Mas calma, antes de você parar de tomar sua pílula, saiba que a gestação, por exemplo, aumenta ainda mais o risco de ter TEP. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do TEP é feito com base na suspeita clínica e na realização de alguns exames complementares, geralmente no ambiente de um pronto-socorro ou durante uma internação hospitalar. Os médicos precisam manter um alto índice de suspeição, isto é, se pensou que TEP pode ser a explicação dos sintomas e não encontrou outro motivo óbvio, ele tem que ser investigado. O principal exame para confirmar o diagnóstico é a angiotomografia de artérias pulmonares, um tipo especial de tomografia de tórax com contraste com um protocolo específico. Além desse, outros exames como o exame de sangue chamado dímero D, cintilografia de inalação e perfusão e ultrassom à beira-leito também podem ser usados em substituição à tomografia para auxiliar no diagnóstico em algumas situações específicas. Uma vez feito o diagnóstico de TEP, o que fazer? Na maioria das vezes o paciente fica internado nos primeiros dias, às vezes até na UTI, pela potencial gravidade. O tratamento normalmente é à base de anticoagulantes, que impedem que o trombo já existente fique maior e previne que tenha um novo trombo. Essa medicação pode ser usada na veia, via subcutânea, como uma injeção na barriga, ou como comprimido, que pode ser tomado por via oral. O tratamento com anticoagulante após um TEP tem que ser mantido por no mínimo 3 meses. Isso é mais comum naqueles pacientes com TEP motivado, por exemplo, depois de uma cirurgia. Mas ele pode ser prolongado por 6 a 12 meses ou até ser mantido indefinidamente com reavaliações periódicas a depender dos seus fatores de risco. Por exemplo, se você tem diagnóstico de uma trombofilia grave ou se já teve mais de um episódio de trombose ou embolia. Durante o período de uso, você deve ficar atento ao risco de sangramento, já que o remédio dificulta a coagulação e assim predispõe a sangramentos. Se houver necessidade de uma cirurgia, por exemplo, deve-se discutir com o seu médico os riscos e, se for necessária mesmo, realizar um manejo desse anticoagulante perioperatório. Só para você saber, existem outras possibilidades de tratamento além do uso de anticoagulantes, como por exemplo trombolíticos na veia para dissolver o trombo, ou uma embolectomia via cirúrgica ou por cateterismo, que geralmente é feito em pacientes com episódios muito graves e são raramente indicados. Entendido isso, tem mais uma informação que acho importante você saber. Prevenção. O que posso fazer para não ter um TEP? Acho muito importante deixar claro que o tromboembolismo pulmonar e a trombose nas pernas, a TVP, são na realidade manifestação do mesmo problema. Tem exatamente os mesmos fatores de risco, risco de recidiva e até o tratamento. Da mesma forma, as medidas de prevenir TEP são as mesmas de prevenir trombose. O melhor jeito é tentar interferir nesses fatores de risco. Parar de fumar, perder peso, sentar no corredor e ficar em pé e andar durante voos, usar meias elásticas, evitar o uso de sedativos durante viagens prolongadas são alguns jeitos. Você também pode cobrar as equipes médicas e os hospitais pelo uso de profilaxia, como o uso de meias elásticas com compressão pneumática intermitente. São pequenas estruturas infláveis que ficam apertando a perna enquanto a pessoa está na cama. Ou mesmo profilaxia medicamentosa em algumas situações, durante uma internação hospitalar em um paciente de risco ou após uma cirurgia com imobilização, como acontece em algumas cirurgias ortopédicas, por exemplo. Espero que tenha ficado claro quando suspeitar de TEP e se tiver sintomas que falei, especialmente se fizer parte de algum grupo de risco, não deixe de procurar um pronto-socorro quanto antes. O diagnóstico precoce do TEP pode salvar sua vida. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem outros 2 vídeos que podem complementar o que foi dito aqui, trombose e trombofilias. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde, informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.